Vamos agora falar do Instituto do Estágio Probatório. A gente já viu que o servidor ingressa no serviço público já como efetivo e vai passar por um período de tempo em que ele será avaliado, em que será avaliada a conveniência de sua permanência no serviço público. Quando eu falo avaliar a conveniência, não é uma questão de ser ato discricionário. A questão é verificar se ele tem condições de exercer as suas atribuições, certo? Então, um período de exercício do servidor, durante o qual a administração apura a conveniência ou não de sua permanência no serviço público, mediante a verificação dos cumprimentos dos requisitos estabelecidos na lei para aquisição da estabilidade. Aqui, eu vou citar como exemplo a lei dos servidores públicos federais, para que a gente veja o que é que normalmente se avalia, porque a Constituição fala que a lei é quem vai definir os critérios de avaliação do servidor público, para que ele seja aprovado ou não no estágio probatório. Cada lei de cada ente deve trazer seus critérios. Claro que os critérios não são critérios assim muito difíceis de serem imaginados. São basicamente os que constam da lei federal também, né? Cada ente vai colocar a lei da maneira que quiser, mas o bom senso caminha no sentido de se colocarem coisas semelhantes ao que está na lei federal, apesar de não ser obrigatório, tá? A Lei 8.112 diz que, ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de 24 meses. A gente já viu que a estabilidade ela é adquirida após 3 anos de efetivo exercício. E essa regra foi colocada na Constituição pela emenda constitucional 19 de 1998, porque até ali eram 2 anos. Vejam, na época em que a Lei 8.112 foi editada, 1990, a Constituição também falava em 2 anos. E se falava em 2 anos, isso era plenamente compatível com a regra que foi colocada, 24 meses, que dá exatamente 2 anos, ok? Isso gerou uma discussão grande, que a gente vai mostrar qual foi a solução. Qual foi a discussão? Quando veio a emenda à Constituição, claro, todo mundo sabe que a emenda à Constituição ela é hierarquicamente superior às leis. Se por um acaso a emenda à Constituição mudou o prazo do estágio probatório, mudou e está mudado. Nenhuma lei local poderá dizer o contrário. Agora, estou dizendo, se por acaso mudou, porque houve uma grande corrente defendendo que estabilidade é uma coisa e estágio probatório é outra. Estágio probatório é um período de tempo durante o qual o servidor é avaliado. Já a estabilidade, ela é concedida em virtude de o sujeito ter sido aprovado no estágio probatório, né, uma característica que garante a permanência do servidor no serviço público, certo? Então, sendo coisas distintas, poderia até haver a situação de o estágio probatório durar só 2 anos, mas a lei dizer que ele só se torna estável após mais 1 ano. Ele não estaria mais sendo avaliado, mas ficaria 1 ano numa situação em que está aprovado no estágio probatório, mas não é estável ainda. Isso gerou muitas discussões. Inclusive, eu citei em outro capítulo o que aconteceu comigo especificamente, no sentido de que eu pedi uma licença capacitação, né, que são 3 anos para o servidor que é estável, certo? E tem 5 anos de exercício no serviço público. Como eu tinha mudado várias vezes de cargo, eu já tinha bem mais do que 5 anos de serviço público. E já tinha estabilidade, porque, como a gente comentou, se você fez estágio probatório, concluiu o período de estágio probatório no outro cargo, você já é estável no serviço público. Então, eu era auditor da Receita, já tinha adquirido estabilidade, já tinha mais de 5 anos, mas eu tinha só pouco mais de 2 anos como auditor. Então, na época, a Receita Federal negou, dizendo, olha, você não terminou o estágio probatório porque ele é de 3 anos. Eu ajuizei um mandado de segurança alegando que o estágio probatório era só de 2 anos e eu tinha terminado. Certo? Não era de 3 anos. A Constituição falou em aquisição de estabilidade após 3 anos. E não que o estágio probatório seria de 3 anos. Quem definiria o estágio probatório seria a própria lei. E na época ganhei. Fiz o curso de formação, fiz o curso que eu queria para me capacitar. Agora, preste atenção no seguinte detalhe. Analisando de maneira mais desapaixonada,
dá para perceber que, apesar de serem institutos distintos, realmente, o que é estabilidade? É uma garantia de permanência no serviço público. O que é estágio probatório? É um período de tempo durante o qual o servidor é avaliado. São coisas distintas, mas acho que vocês veem que eles estão umbilicalmente ligadas. Não faz muito sentido você dizer que, para o servidor público se tornar estável, ele precisa passar por um período de avaliação e dizer que a estabilidade se dá num prazo diferente desse período. Por isso, deixa eu adiantar, daqui a pouco eu volto para esse slide, o Supremo Tribunal Federal, depois de muita discussão, né, STF e STJ chegaram a decidir até de maneira contrária a isso, mas depois de muita discussão, o Supremo chegou à conclusão que parecia mais óbvia. Prazo para aquisição de estabilidade e estágio probatório. 3 anos as duas coisas, conforme a emenda 1998. O Supremo diz que, apesar de serem institutos distintos, uma coisa é estabilidade, outra coisa é estágio probatório, encontram-se pragmaticamente ligados. Uma coisa está pragmaticamente ligada à outra. Então, nós podemos dizer que essa regra da Lei 8.112 foi derrogada. Derrogar, vocês devem lembrar que derrogar é revogar um pedacinho. Revogar seria matar tudo. Aqui o que foi derrogado foi só esse período de 24 meses. Então vale para todas as esferas, inclusive a esfera federal, que o prazo de estágio probatório hoje é de 3 anos, ok?